Reportagem especial. Ops, calma, a gente não saiu do ar não. Esse chiado irritante aí ao fundo é só para lembrar aquelas aulas de física sobre a propagação de ondas eletromagnéticas pelo espaço vazio na mesma velocidade da luz. A gente não vai entrar muito em detalhes técnicos, mas até por questão de justiça, é importante citar os pioneiros nessas pesquisas, como o físico alemão Heinrich Hertz, que descobriu as ondas radiofônicas, e outro físico italiano, Guglielmo Marconi, a quem se atribui a invenção da radiotelegrafia no fim do século XIX. Esses são os mais conhecidos. No entanto, várias outras experiências com ondas de rádio aconteciam ao mesmo tempo em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O nosso pioneiro é um padre. É isso mesmo. Entre uma missa e outra, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura fazia experimentos físicos e obtinha êxitos até superiores aos dos pesquisadores europeus e norte-americanos. Quem conta essa história pra gente é o jornalista Reinaldo Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou. Em 1892, esse padre gaúcho construiu um aparelho com válvulas e fez a primeira transmissão de levar a sua voz à distância em Campinas. Em 1896, portanto, 4 anos depois, é que apareceu o Guglielmo Marconi com a radiotelegrafia sem fio. Então, a transmissão do rádio por ondas eletromagnéticas era um sistema e a transmissão do Marconi era outra, completamente diferente, né? O padre Roberto Landel de Moura, na época, foi taxado de louco, de bruxo, de praticante do espiritismo, do candomblé. Invenções desse tipo permitiam a transmissão do som. Mas como seria possível ouvi-lo em diferentes lugares? Essa solução só veio no início do século XX com a criação dos primeiros receptores de som nos Estados Unidos. A Westinghouse Electric esteve na vanguarda desse processo lá e aqui. Foi esta empresa norte-americana que subiu o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, para instalar os equipamentos que transmitiram a primeira radiodifusão sonora oficial do Brasil, ecoada por alto-falantes montados em uma exposição internacional na então capital federal. Foi em 7 de setembro de 1922, em pleno centenário da independência brasileira. Um discurso do então presidente Epitácio Pessoa e a ópera O Guarani de Carlos Gomes inauguraram as transmissões. A novidade deixou os ouvintes incrédulos, como testemunhou em depoimento histórico o radialista Renato Mursi, falecido em 1987 e um dos pioneiros do rádio brasileiro. O povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem fios, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância? E ficava embasbacado. Mas o som vindo de alto-falantes, obviamente, não era dos melhores. Tanto é que, após a surpresa da transmissão, a novidade foi caindo no esquecimento. Quem afirma isso é o antropólogo e professor Roquete Pinto, morto em 1954, e outro pioneiro do rádio. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Pronto. Ouvimos Roquete Pinto e com isso lá vamos nós para mais um dilema do tipo: o samba nasceu no Rio ou na Bahia? Ou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É que até hoje persiste a dúvida sobre qual é a primeira emissora de rádio brasileira. Na prática, a disputa entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não tem muita relevância, mas é um fato histórico digno de registro. Cronologicamente, os pernambucanos têm do que se orgulhar. O pesquisador Renato Failante, autor do livro Fragmentos da História da Rádio Clube de Pernambuco, sustenta a vanguarda dos radialistas que se reuniam em um sobrado perto do Recife Antigo nos idos de 1919. A Rádio Clube
fazia aqui algumas experiências aqui em Recife, diretamente do Teatro Santa Isabel, apesar da Rádio Clube ter sido pioneira no rádio amadorismo. Em 1919, o Estatuto da Rádio Clube de Pernambuco já falava nas condições de rádio como amplitude de divulgação de música, de comunicação de modo geral. Só 4 anos depois, em 1923, surgia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por iniciativa de Roquete Pinto, preocupado com a desmontagem dos aparelhos que permitiram a transmissão sonora durante o centenário da independência um ano antes. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Como o transmissor da Rádio Clube só foi instalado em outubro de 1923, muitos historiadores resolvem esse impasse assim. Atribuem aos pernambucanos o pioneirismo em constituir clubes de estudiosos em técnicas de radiodifusão e aos cariocas a vanguarda na transmissão sonora com um pouco mais de regularidade. Aliás, regularidade entre aspas. O comunicador Almirante, conhecido como a mais alta patente do rádio brasileiro, deixou esse depoimento gravado sobre como era o funcionamento das 2 primeiras emissoras de rádio do Rio, a Sociedade e a Clube do Brasil, ao longo da década de 1920. O rádio irradiava só algumas horas. Quando teve o primeiro entendimento com a segunda estação, que foi a Rádio Clube do Brasil, então as 2, Rádio Sociedade e Rádio Clube, combinaram o seguinte: um irradiava só nas segundas, quartas e sextas, e outro nas terças, quintas e sábados. No domingo não tinha rádio. E era só algumas horas. Evidente, com o tempo, foi aumentando. A semente do rádio realmente se espalhou pelo Brasil afora. Em São Paulo, o pioneirismo coube à Sociedade Rádio Educadora Paulista em novembro de 1923. No fim da década de 20, já havia 29 emissoras de norte a sul do país. Outras 52 apareceram na década seguinte, geralmente transmitindo música, óperas e textos educativos. Os anos 40 conheceram o auge da era do rádio, na qual algumas emissoras tornaram-se ícones na radiodifusão de verdadeiros espetáculos de diversão, cultura, notícia e esporte. Era o rádio se transformando em veículo de comunicação de massa. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Pernambuco falando para o mundo. Rádio Record São Paulo, a voz do Brasil. O gigante é você, o gigante é o mundo. Confidência. Guaíba, audiência que mais cresce no Rio Grande. Rádio Jornal do Brasil. Música e informação. De Brasília, José Carlos Oliveira. Reportagem especial. Difusora 55, a rádio. Difusora